Oi gente, chegou aquele vídeo onde eu compartilho com vocês as minhas melhores leituras de 2022. Bem-vindos para quem tá chegando no canal para acompanhar esse vídeo. Eu fiquei pensando por alguns dias na lista das minhas melhores leituras e eu não pude deixar de ter a sensação de que esse ano passou muito rápido. Vocês também não acham? É claro que é mais um ano em que eu li menos do que eu gostaria. Sempre brinco nas redes sociais que eu sou uma lesma lendo, mas isso não me incomoda tanto porque a leitura para mim é uma diversão, né? É prazeroso. E mesmo trabalhando com livros, eu sempre tento não transformar esse hábito em uma obrigação, porque aí perde a graça, né? O legal é ler no seu tempo, quando dá vontade, ler o que a gente quer ler, independente do gênero literário, mas que eu sou uma lesminha, eu sou. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas leituras que eu adorei ter feito em 2022. A maioria dos livros, claro, é de suspense e mistério, porque é o meu gênero favorito, né, gente? E eu acabo lendo bem mais romances policiais, livros de terror e quadrinhos do que qualquer outro gênero literário. Então, eu fiz uma listinha com esses 10 livros que mais me chamaram a atenção em 2022 e agora eu vou comentar um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre cada um desses livros. Lembrando que para quem se interessar por qualquer um desses livros que eu for citar aqui no vídeo, tem link para compra na descrição e comprando pelo meu link vocês me apoiam aqui no canal. Então, muito obrigada ao pessoal que curte, que compartilha, que compra pelos meus links. Valeu pelo apoio. Então agora chega de conversa e vamos para os 10 mais de 2022. O Cemitério foi uma das minhas melhores leituras de 2022. Sou muito fã da obra do Stephen King, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre comento sobre ele nas redes sociais, sempre compartilho notícias sobre ele, porque eu gosto muito da forma como ele se comunica com as pessoas nos livros, né? Ao menos pra mim, ele consegue me tocar com as histórias e me despertar sensações, me emocionar. No caso de O Cemitério, eu já conhecia a história pelo filme de 89, mas eu ainda não tinha lido o livro. E esse ano, finalmente, eu peguei o livro pra ler e fiquei aterrorizada com essa história, mesmo sabendo o que ia acontecer, né? Porque o livro é sempre mais completo que o filme, né, gente? Vocês não concordam comigo? E nessa história, a gente entra na mente do Dr. Louis Creed e vai vendo como ele vai perdendo aos poucos a lucidez ao ter que lidar com a morte, né? Esse tema recorrente na obra do King. Realmente, um dos melhores livros do Stephen King que eu já li, fica no mesmo nível pra mim de O Iluminado e também adoro Salem. Então esse é o meu primeiro destaque de 2022. Morte no Internato é um romance policial da Lucinda Riley, uma autora que eu sempre ouvi falar, porque ela sempre aparecia na lista dos mais vendidos, né? Mas esse foi o primeiro romance policial dela, e foi por aí que eu conheci a escrita da Lucinda Riley. O livro é uma investigação sobre um assassinato em um internato, e de novo o que me chamou a atenção aqui foi a escrita da autora, porque ela traz o leitor para perto de si com a história, que acontece no interior da Inglaterra, e tem uma detetive investigando o caso. Essa história com certeza podia se tornar uma série, mas a autora infelizmente morreu no ano passado, em 2021, né, com apenas 56 anos, então não deu tempo de escrever uma série. De qualquer forma, o livro é muito bom e foi uma das minhas melhores leituras de 2022. Outro livro que eu andava muito de olho, mas acabei demorando para ler, o Lady Killers, Assassinas em Série, as mulheres mais letais da história. E é o que o título diz, é uma biografia de mulheres que entraram para a história por seus crimes. A maioria dos casos que a gente encontra aqui é mais antigo, tem até casos do século XVI, e a gente vai descobrindo o cenário para cada uma dessas histórias. E meu destaque vai para o texto da autora Tori Telfer, porque ela consegue contextualizar e analisar esses casos, nos mostrando como a sociedade via essas mulheres e os estereótipos associados a elas, e dessa forma a gente consegue entender melhor as circunstâncias de cada caso e de cada crime, né? E claro, um destaque especial para essa edição lindíssima aqui da Dark Side Books, que eu acho que é um dos livros mais lindos dessa editora. A Estrela do Cerrado é um romance policial da Renata De Luca e é a história de um roubo que acontece em um banco na Avenida Paulista, isso em plena época de carnaval. É aquele tipo de história que a gente começa a ler e não consegue parar mais. Muito bem escrita, muito envolvente e com um final ótimo. Ela consegue fechar de forma bem redonda essa história. Esse é o romance policial de estreia da Renata De Luca, que é jornalista, e a Estrela do Cerrado nada mais é do que uma gargantilha de esmeralda, e é a partir dessa joia que muitos segredos da sociedade paulistana serão revelados. Sabe aquele tipo de história que tem vários picos de tensão? O Canibal de Nine Elms é assim, um livro do Robert Brindza sobre uma detetive que ficou conhecida por prender um serial killer, e anos depois ela volta a ajudar a polícia numa investigação que lembra muito o caso pelo qual ela ficou famosa, né? Outra história
que meio que nos sequestra, assim, a gente quer saber o que aconteceu, quem é quem nessa trama, e eu particularmente gosto de romances policiais com uma detetive como protagonista, que é o caso aqui, que é a detetive Kate Marshall. Então fica a dica de O Canibal de Nine Elms, que é o primeiro livro de uma série com essa personagem, né? O autor já escreveu 3 livros e no Brasil a gente tem 2, sendo que o segundo é esse daqui, O Nevoeiro de Cheryl Sands. Um livro para quem gosta de uma trama literalmente investigativa, com muitos detalhes policiais e detalhes do processo de investigação criminal. Em um Porão Escuro é um romance policial da inglesa Cara Hunter, e a história começa com a descoberta de uma mulher e uma criança presas no porão de uma casa. Lembra bastante aquele caso horrível do austríaco que prendeu a própria filha por 24 anos em um porão. No livro, a partir dessa descoberta, a história vai se desenvolvendo como um fio de novelo, né? Revelando outros segredos das pessoas envolvidas. É o livro 2 da série com o detetive Adam Foley. Eu recomendo a leitura em ordem, por causa de alguns detalhes cronológicos ali, né? O livro 1 é Onde Está Daisy Mason, mas é possível entender a história a partir do livro 2, para quem quiser começar direto por esse daqui. Essa é uma biografia em quadrinhos que eu amei. Fala Comigo, Lon Chaney, é sobre esse ator lá do início do século XX que foi mestre da maquiagem no cinema. Ele ficou conhecido como o Homem de Mil Faces porque ele se transformava para cada papel, criando o personagem através das técnicas de maquiagem que ele mesmo desenvolvia, como perucas, dentes postiços, né? E ele foi o primeiro a fazer isso no cinema, e ele se tornou famosíssimo, principalmente na década de 1920. E nessa biografia, que ficou incrível, a gente descobre um pouco sobre a vida do Lon Chaney e sobre os papéis que o consagraram, como nos filmes O Fantasma da Ópera e O Corcunda de Notre Dame. Mais um quadrinho para os meus favoritos do ano, dessa vez Arsène Lupin, Ladrão de Casaca. Lupin foi redescoberto depois da série da Netflix inspirada nesse personagem que vem lá do início do século XX, né? E esse quadrinho vai adaptar as histórias que aparecem no primeiro livro do Lupin, que foi O Ladrão de Casaca, e foi publicado originalmente em 1907. Ficou muito bonito esse trabalho, eu adoro ver adaptações de histórias famosas, né, para quadrinhos, e ainda mais quando é literatura policial, fica muito legal. Então, outra escolha que não podia faltar na lista dos melhores do ano. A Camareira é o livro de estreia dessa autora canadense, Anita Prose, e é a história sobre uma camareira que não se relaciona tanto com as pessoas, ela vive num mundo ali muito particular dela, muito à parte, ela é muito certinha, organizada, e vai acontecer de um dia ela descobrir um corpo num dos quartos do hotel onde ela trabalha, e aí a autora vai criar ali uma história de intrigas e vai contar de uma forma bem interessante a trajetória dessa protagonista, que tem uma doçura e uma personalidade muito especiais. Gostei bastante dessa leitura também. E para fechar a minha lista de 2022, eu escolhi mais um quadrinho, dessa vez a adaptação de O Diário de Anne Frank, um dos quadrinhos mais lindos que eu já vi. Tem um vídeo aqui no canal mostrando mais esse livro, e é uma história que todos deviam ler para conhecer a vida dessa menina que se tornou um símbolo da resistência na Segunda Guerra Mundial. Recomendo demais essa leitura, tanto do livro quanto dos quadrinhos. Primeiro o livro, né? Depois os quadrinhos. E é aquele tipo de história que marca a nossa vida para sempre. É isso, essa é a minha seleção premiada de 2022. Me digam aí quais livros vocês mais gostaram de ler esse ano. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Para 2023 eu já tenho vários livros me esperando, como vocês podem ver aí no meu carrinho, né? Onde eu guardo os livros que estão na fila de espera, digamos assim. Ainda não decidi por qual vou começar, mas espero que saiam muitas leituras prazerosas já no início do ano, e eu vou com certeza compartilhar com vocês aqui todas as leituras que eu achar legais, que eu achar interessantes e que eu achar recomendáveis. Obrigada a quem assistiu esse vídeo até o final, agradeço pela companhia de vocês durante mais esse ano. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ativar o sininho, assim você consegue seguir todas as atualizações do Literatura Policial. Desejo boas festas para todos, muita paz e felicidade nesse final de ano e no próximo que virá. Eu vou ficar por aqui, mas vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!